Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Vamos fazer a leitura até o versículo 32. Queria pedir que cessasse toda movimentação, toda conversa. Amém? Pai, segure seu filho, mãe. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor hoje. E eu convido todos os irmãos a prestarem atenção, que eu tenho a certeza que o Senhor vai estar falando com você. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, você pode acompanhar comigo essa leitura. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Diga, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Glória a Deus. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos à tua palavra, o acesso de não apenas, Senhor, temos o privilégio de ler, de estudar, mas de obter revelação através do teu Espírito. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que o teu Espírito venha descortinar diante dos seus olhos, Senhor, em fé, Pai, a tua palavra, e que todos venham experimentar uma virada, Senhor, através da pregação do teu evangelho, das boas novas de salvação, e que assim cada um, Senhor, venha andar em novidade de vida. Em nome de Jesus, diga amém. Põe a sua mão no seu coração, repita assim após mim, diga: eu declaro que o meu coração está aberto para receber a palavra de Deus, que como semente, eu concordo, vai germinar, vai frutificar. Diga: minha vida será transformada. Diga: eu vou viver uma virada. Diga: Senhor Jesus, renova a minha mente, ativa a minha fé. Eu quero avançar e cumprir os propósitos do Senhor. Diga aleluia, glória a Deus. Muito bem, irmãos, muito bem. Eu quero começar nesse mês da virada falando sobre viver o extraordinário. Quem acredita aqui que Deus opera maravilhas aqui? Que Deus faz coisas extraordinárias? Aleluia!
Acredite, Deus faz e opera no nosso meio, na nossa vida, de uma forma extraordinária. E nós podemos viver, irmãos, esse extraordinário. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus nos criou para nós termos uma vida emocional, irmãos, desafiadora e extraordinária. Sabe, uma das coisas que mais me surpreendeu quando jovem, aos meus 17 anos, entreguei minha vida para Jesus. Eu sempre fui muito intenso em tudo o que eu fazia. Desde jovem, sempre eu tive essa pegada, essa intensidade. Eu sempre fui radical, gostei de esportes radicais. Gostei, tá, gente? Já não é mais minha praia, não gosto mais tanto assim, não. O ministério é grande, a obra é grande, né? Ainda tem muita coisa para o Senhor fazer. Mas uma das coisas que me surpreendeu, irmãos, foi o Senhor. A forma como extraordinariamente Ele opera. E eu sempre desejei isso no Senhor. Viver o extraordinário. Muitos vivem uma vida, irmãos, triste, sem cor, sem prazer, sem emoção. Quem já fez o cursão aqui? Nós vimos que as nossas emoções, elas são de Deus. É muito ruim você ter alguém que você fala com a pessoa, ela fala, estou morrendo de alegria. Misericórdia. Misericórdia. Não tem expressão nenhuma. As emoções são de Deus. Qual é o problema da emoção? Quando ela está desajustada. Já viu? Eu também tive uma pessoa que eu conheci e ela estava com a vida arrebentada, acabando o casamento dela. Mas pastor, meu casamento está acabando. Sabe, eu estou vivendo uma desgraça. Que? Doideira. Loucura. O que é isso, pastor? Me explica. É emoções descompensadas. Ou para um lado ou para o outro. Preste atenção, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele põe em ordem as nossas emoções, amém? Mas é muito ruim, depois de receber a palavra, crer no Evangelho, ser justificado pelo Senhor, ser um crente triste, um crente carrancudo. Misericórdia, não foi para isso que Deus te trouxe, para viver o extraordinário com Ele, não, de forma nenhuma. Quando Deus cria o homem, Ele desafia tanto o homem quanto a mulher a crescer, diga dominar tudo, diga subjugar tudo. Foi isso, essa foi a palavra de Deus para o homem. E olha, irmãos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o homem tinha uma grande missão, um grande desafio diante dele. Quem se sente desafiado aí para 2021? Eu me sinto. A minha agenda já era para estar pronta, a agenda da Vinha, Espírito Santo, a minha agenda pessoal. Mas em plena 2020 eu ainda não fiz minha agenda. Não está pronta. Aí eu cheguei com o meu pastor Luiz, a agenda, pastor, o senhor não enviou. Aí ele, ainda não está pronta, eu não sei como é que vai ser. Alguém mais está vivendo isso para 2021? Levanta a mão, deixa eu ver. Pastor, não sei como que vai ser. Meu Deus, irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de viver o extraordinário. É hora de vermos Deus agir e operar de forma impressionante. Para que eu e você viva, irmãos, esse extraordinário, nós precisamos entender lá em Gênesis, esse princípio da criação, aonde Deus diz e fala para o homem crescer, para o homem dominar, para o homem subjugar a terra. E nós precisamos, com essa compreensão, entender que o Senhor nos chamou para nós nos posicionarmos, para podermos viver esse extraordinário. Deus havia colocado o homem para quê? Para, por exemplo, dar nome para todos os animais. Quem lembra disso aqui? Lá na criação. Olha a responsabilidade. Olha a experiência maravilhosa que você tem. Preste atenção, o homem,
ele tinha algumas coisas diante de si ali para decidir. Por exemplo, Deus deu para Adão Eva. Deus deu para Adão, através da costela dele, Eva. O que Deus fez na vida de Adão? O que Deus deu para ele? Um relacionamento. Deus deu um relacionamento para Adão. Quer viver uma vida extraordinária? Quer viver o melhor tempo de Deus para a sua vida? Se relacione. Se você é solteiro, se relacione com os irmãos da igreja. Se você é casado, se relacione com seu cônjuge. Viva, a palavra de Deus diz, viva a vida comum do lar. Por que tantos casamentos sucumbiram durante a pandemia? Escute, aumentou em 40% a 60% o número de divórcios, irmãos, no Brasil. Por quê, pastor? Porque os casais foram viver juntos. Antes cada um estava para um lado, trabalhando. Com a pandemia foi todo mundo debaixo do mesmo teto, ficar 24 horas por dia. Deixaram de viver a vida comum do lar, não conseguiam mais se relacionar. Quantos querem viver o extraordinário aqui? Então aprenda a se relacionar com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Por exemplo, a sua célula. Irmãos, não é só ir lá na célula, sentar no banco, dizer amém, aleluia, glória a Deus, comer o lanche e ir embora, cantar o corinho e ir embora. Não, a célula é para se relacionar, é para falar. É muito ruim quando chega na hora do compartilhar, o líder pergunta: irmão, pode falar? Não tenho nada para falar não. Nunca tem nada para falar? Não quero falar não. Nunca quer falar? Você não está se relacionando. Como que você vai viver o extraordinário? Outra coisa que nós observamos aqui, que tinha ali diante do homem, era um jardim. Isso fala do quê, irmãos? A responsabilidade. Alguém já teve jardim aqui? Alguém tem jardim em casa? Alguém gosta de cuidar do jardim no condomínio? Eu tenho uma vizinha, eu moro num condomínio de 15 andares, num edifício de 15 andares. Tem uma vizinha que ela encasquetou de fazer uma horta numa parte lá do meu condomínio. Eu acho que o condomínio liberou. Gente, a mulher está todo dia lá. Ela vai uma hora de manhã, vai uma hora à tarde, arrancando as ervas daninhas, limpando, regando, jogando adubo, toda hora. Não é só um jardim não, ela cultiva ali algumas ervas, e aí ela fica cruzando conosco pelo condomínio, e ela fala: olha, se você precisar tem lá, tem boldo lá, tem capim santo lá, você pode usar, fazer um chazinho, é bom. Ela fica oferecendo para os vizinhos. Eu moro no 5º andar, e aí eu fico olhando lá o jardim dela, né, a plantação dela lá, eu fico olhando, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas dá trabalho, requer responsabilidade. Quem quer viver o extraordinário aqui? Irmão, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter compromisso com as coisas do Senhor, com os nossos relacionamentos. A terceira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é o desafio. É o desafio que Adão tinha. No jardim também tinha uma serpente, um inimigo que se levantou contra ele. O que isso significa? Que perante mim e você, através da cruz do Calvário, o Senhor já nos deu a vitória. Quantos foram justificados aqui? Diga amém. Isso é glorioso, irmãos. Nós temos uma vitória que o Senhor venceu na cruz, então nós precisamos nos posicionar como vitoriosos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, por exemplo, a vida, ela é composta por essas 3 áreas mais básicas do ser humano, ok? Relacionamento, responsabilidade e vitória. O Senhor te estabeleceu para você vencer. Preste atenção, é muito ruim, irmãos, trabalhar, não ter fruto, trabalhar, não ter resultado. Cadê o resultado? Poxa, eu trabalhei um ano inteiro, não sei se é o seu caso, 2020 está findando e a sua célula está parada.
está do mesmo jeito, enquanto temos outras células que estão multiplicando em 2, 3. Consegue perceber isso? Dá uma insatisfação, mas aí não dá para ficar colocando a culpa nos outros. Temos que trazer a responsabilidade para nós. Qual o meu papel diante dessas circunstâncias? Irmãos, para nós termos uma vida extraordinária, você precisa de andar por fé. Sim, você precisa de andar por fé. E aí eu quero usar o texto que nós acabamos de ler, o texto de Jesus. Em primeiro lugar, irmão, Jesus, ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha um desafio, sabe qual é? A obra. Nesse exato momento eu cheguei, 1h pouca da manhã, só tomei um banho para não ter dúvida de que trouxe corona, né? Cheguei em casa, fui direto para o banheiro, peguei meu carro e corri com meu filho para o pronto-socorro. Até peço oração pela igreja. O Isaac desde ontem está com um processo alérgico. Ele está ficando todo empolado. Ele teve ontem à tarde no pronto-socorro, a mãe levou, a pastora Eleni. E aí quando eu cheguei ele já estava todo empolado, de nariz dele vermelho, todo vermelho. Aí eu já peguei ele, 3 da manhã eu estava lá no pronto-socorro, socorrendo meu filho. Fui dormir lá para as 3, 4 horas da manhã. E aí, hoje, agora estou aqui pregando para você, às 9h30. Por quê? Porque como pastor, como discípulo de Cristo, como cristão, eu tenho a mesma perspectiva que Jesus, eu tenho uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Jesus? Era a obra de Deus. Essa obra aqui que está sendo edificada, eu sou o pastor, eu sou o responsável. Eu podia muito bem ligar, dar uma desculpa e nem vir aqui, nem aparecer aqui, mas eu tenho responsabilidade, irmãos. Já viu aquele negócio que não tem nada a ver com o que eu estou falando? Tem a ver com aqueles que têm empresa, que querem que seus negócios prosperem. Sabe quando que o gado engorda? Quando o dono está ali de olho. Consegue perceber? Então você quer prosperar, mas você não tem responsabilidade com os seus negócios, você delega as coisas. Jesus, ele tinha relacionamento. Relacionamento com quem? Com os discípulos. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, abriu mão da sua glória e se relacionou com os discípulos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem alguns aqui que eu até falo para alguns discípulos: rapaz, tem que ter muita paciência contigo, fulano. Aí ele começa a rir. Eu falo, tem que ter muita paciência contigo, irmão. Aí, obrigado, pastor, aleluia. Agora imagina Jesus, sendo Deus, se esvaziar, se humilhar e aturar Pedro, aturar Tiago e João. Alô, tem alguém aí? Irmãos, é impressionante. Sabe, Jesus não desistiu deles. Jesus os amou e os amou até o fim. Sabe o que é isso? Se relacionou com eles, foi até o fim, não desistiu deles. Quem quer viver o extraordinário aqui? Então tenha responsabilidade com a obra de Deus, com a obra que o Senhor tem te confiado, com a sua família, com a sua célula, com o seu trabalho. Tenha responsabilidade. Tem gente que não tem responsabilidade. Se você quer viver o extraordinário, se relacione como Jesus se relacionou com as pessoas. Não abra mão dos relacionamentos. É difícil se relacionar. Eu estive lá com o pastor Aloysio em reunião, e aí teve um pastor supervisor que há 30 anos andava com ele e o deixou no mês passado. Meu Deus, e agora? E aí eu ali com ele na reunião, ele levantou outro e enviou para a região e o delegou para pastorear e cobrir toda aquela região, e falou para ele: eu estou contigo, nós vamos junto. Vamos começar do zero, mas não vamos desistir da obra naquele estado. Aluga o lugar para a gente fazer o culto, o melhor lugar, no melhor bairro, nós vamos romper com aquela obra ali. Sabe o que eu vejo, irmãos?
Sabe o que é que eu vejo? Alguém disposto a se relacionar, mesmo diante de relacionamentos quebrados, relacionamentos desfeitos, relacionamentos que não vingaram, deram para trás, nem por isso o meu pastor se fechou. Eu quero dizer para você, se você quer viver o extraordinário, quer experimentar maravilhas no Senhor, quer avançar no propósito de Deus para a sua vida, se relacione como Jesus se relacionou com seus discípulos. Jesus também, irmãos, ele tinha um desafio, sim. Com base no texto que nós lemos, Satanás se fez inimigo de Deus, se levantou completamente contra Jesus. Aquele mar revolto, sabe? Aquele era o diabo, não tinha outra explicação. Resistindo, Jesus resistindo os discípulos, os fariseus que do nada pegavam em pedra para apedrejar Jesus, os incrédulos que braguejavam, falavam mal de Jesus. Isso é muito sério. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa entender que viver o sobrenatural não é viver sem problemas. Sim, vai ter problemas, mas Ele está conosco, Ele é por nós. Diga: o Senhor está comigo. Diga: eu vou viver o sobrenatural. Teve um irmão nosso que o pai dele morreu, já em ditosa velhice, né? Depois de viver muitos anos sem problemas de saúde. Sabe como que morreu o pai dele? Os filhos todos espalhados, cada um para uma cidade. E aí decidiram comemorar, fazer alguma confraternização da família. Todos os filhos vieram. No meio da confraternização, o pai passou mal, levaram ele para o pronto-socorro. E ali ele ficou internado. Todos os filhos estavam na cidade, foram lá visitar, conversaram com ele. Depois, sabe como que ele morreu? Depois de que ele falou com cada filho, ele simplesmente parou de respirar. Pensa numa morte abençoada, gente. Em ditosa feliz. Sim, sem problemas e complicações. Simplesmente ele apagou. Igual como desliga uma luz. Falou com todos os filhos espalhados nesse Brasil afora aí. Olha só que privilégio. Quantos filhos, né, estão fora do Brasil, perdem os pais, ou no estado mesmo, não conseguem, né, participar e ter relacionamento antes dessa situação. Isso é muito sério. Você consegue ver a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor nas circunstâncias mais adversas. Eu tive com alguns irmãos aqui, né, de Vitória, lá em Goiânia. E aí a conferência é para acabar 1 hora, mas acabou 2, até a gente chegar no restaurante. Nós chegamos no restaurante, já era 2h30. E aí nós ficamos ali mesmo, próximo do prédio da Videira, né? É um bairro chique. E aí nós fomos almoçar. Cadê o restaurante? Não tinha tempo de procurar um restaurante mais barato. Irmãos, pensa num restaurante top que a gente foi almoçar. E eu falei: meu Deus do céu, o Gilberto já começou, vamos ter que deixar um rim aqui. Porque, mais chique, o restaurante chique. Irmãos, a gente entrou, já estava no amém, né? Já estava encerrando ali o almoço, ia encerrar 3 horas da tarde. A gente chegou 2h30, fizemos o nosso prato como nós queríamos. Na hora de pagar, eu não acreditei. A mulher botou R$10 no meu canhoto. R$10 não é nem um café da manhã aqui na padaria da esquina. Aí eu olhei aquilo, eu fui sentei na mesa, né? Aí o Danilo foi e chegou: pastor, eu acho que erraram na minha comanda. É isso aqui mesmo? Eu falei: acredita, Danilo, é de Deus, Deus te abençoando. Aí eu terminei de comer, eu falei: então vou comer uma sobremesa. Aí eu fui lá, quando eu vi, pensa numa vitrine maravilhosa de doce. Eu falei: eu fui no pudim, gosto muito de pudim. Eu peguei 2 fatias, aí já o cara do dono não estava lá, eu fui no cara do caixa, dei para ele, esse pudim aqui, vou te cobrar só R$5, nunca comi um pudim tão gostoso. Cada fatia era para ser uns R$8. Eu paguei R$5. Pensa no almoço maravilhoso que foi. Gente, que comida saborosa. O problema é que a gente fica mal acostumado, né?
A gente quer pagar mais barato, a gente quer comer assim, boca livre. Pois é, preste atenção, assim é a graça e o favor de Deus. Não se acostume com a graça de Deus, sempre deseje mais, anseie mais, abra o seu coração, se disponha para experimentar isso, irmãos. Você pode encarar os relacionamentos apenas de uma maneira natural, pois a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas não é só de maneira natural, você tem que encarar de forma espiritual as coisas. Sabe, tem que ver o que está por detrás. Você não pode encarar suas responsabilidades como apenas naturais. Não, estou liderando essa célula aqui, vou ver até onde vai dar, porque eu também tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do meu filho, tenho o meu trabalho, tenho a minha família. Misericórdia. Irmãos, eu também estou com meu filho lá agora, nesse exato. Por que eu estou testemunhando isso para você? Para ensinar você que pastor passa por luta também. Não é porque eu sou responsável da igreja que eu tenho que estar aqui não, irmãos. Eu estou aqui porque eu tenho encargo. Alguém vê encargo na vida do pastor? Então tenha também, eu estou aqui como modelo para você. Tem gente que por qualquer dor de barriga, por qualquer enxaqueca, por qualquer problema, falta o culto. Deita no sofá e agora com a transmissão, né? Não dá nem para tirar. Porque tem irmão que não pode vir, está com Covid. Aí põe o corpo na horizontal, fica lá na televisão. E também no celular. Aí, misericórdia. Foque, preste atenção, se envolva, se relacione. Tenha responsabilidade com a obra que o Senhor te tem confiado. Você não pode viver seus desafios e com base no impossível. Não, isso aqui não tem jeito, não dá para mim fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Parecia ser impossível ter essa conferência em Goiânia. Essa conferência a gente faz lá para 5, 6 mil pessoas. Nós fizemos para 2.000 pessoas. Aeroportos fechados, o nosso voo da equipe que foi daqui, o nosso voo de volta foi remarcado, mudaram. A companhia se reorganizando, cancelando o voo, mas aconteceu. Nós fomos e o Senhor nos abençoou poderosamente. Eu posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, diante dos discípulos, estava ali aquela tempestade, mas somente um não quis se limitar pelo impossível. Foi Pedro, ele decidiu andar sobre as águas. Eu quero dizer para você, eu em 2020, eu literalmente andei sobre as águas. Mas alguém aqui andou em algum aspecto da sua vida? Quer ver? Vou te dizer Nesse ano de 2020, eu visitei todas as igrejas que eu acompanho da Vinha. Eu, em vez de fazer a minha reunião aqui, eu faço aqui na capital, uma vez por mês. Em vez de trazer os pastores dos interiores do estado, eu fui para o interior, eu achei mais seguro. E também fui para estreitar com eles relacionamento. Consegue perceber, irmãos, que não dá para a nossa vida parar não, nós precisamos continuar. E como que nós continuamos? Nós continuamos crendo em Deus. Então, de uma forma bem prática, eu quero compartilhar aqui com você. Compartilhar o quê? O que eu tenho que fazer então, pastor, para viver uma vida no sobrenatural? Diga a primeira coisa. Mais forte, gente, me ajuda. Primeira coisa. Ouvir Jesus. Põe para mim aí o versículo 27, por favor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ele disse no 29, vem. O que nós devemos fazer para viver no sobrenatural, experimentar o sobrenatural do Senhor? Devemos ouvir Jesus. Diga, nós servimos um Deus vivo. Gente, quem está vivo fala. Na minha reunião de líderes, eu não admito o líder ficar passivo, calado. Eu peço opinião, quero ouvir cada um. Fala, irmão. Não tem nada. Tem sim, fala, testemunha, abre a boca. Aí quando o irmão abre a boca, flui, edifica todo mundo. Tem que falar.
Se nós falamos, muito mais o nosso Deus fala. Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ouvir o Senhor, porque Ele continua falando. Deus fala conosco através das suas palavras, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através das pessoas, Deus fala conosco através das circunstâncias, Ele fala no nosso interior, no nosso espírito. Sim, Deus fala sempre. Diga: Deus está sempre falando. Deus está sempre falando conosco. Inclusive Deus usa até a mula. Quem lembra da história de Balaão? Balaão não queria ouvir a Deus, pois Deus botou a mula dele para falar. Mula mesmo, aquele tipo cavalinho. Ele estava lá em cima dela, ele não estava ouvindo, ele não estava vendo o que Deus estava falando, direcionando ele. Ele ia morrer. Tinha um anjo com uma espada desembainhada diante dele. A mula falou: não vai por aí, você vai morrer. Que coisa, hein? Você tem que esperar a mula falar para você poder obedecer. Eu não sou mula de ninguém, tá bom, gente? Eu sou profeta do Senhor, em nome de Jesus. Eu sou igual ao Espírito Santo. Eu vou falando, a pessoa vai querendo ouvir, eu vou falando. A pessoa não vai querendo ouvir, eu vou parando de falar. Vou parando, porque a pessoa não ouve. Uma vida sobrenatural é ouvir o Senhor falar. Sim, é ouvir o que Ele tem para dizer para você. Diga: o Senhor diz para mim nessa manhã: tem de bom ânimo, não temas, vem. Dezembro de 2020, tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, filha. Não temas, filha. Não temas, filho. Vem comigo. Foi assim que o Senhor tratou com Pedro. Segunda coisa: creia naquele que fala. Diga: creia naquele que fala. Versículo 29, põe aí para mim, por favor. E ele disse: vem. Vamos ler juntos? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Qual foi? Quem foi o único aqui que ouviu Jesus falar vem? De quantos? De 12. Às vezes é assim. Às vezes alguns irmãos me questionam: pastor, por que o fulano não vem? Pastor, por que o fulano não está aqui? Por que a ciclana não vem? Eu falo: porque ainda não crê. Precisa crer. Quando crê, vai. Quando crê, irmãos, não tem dúvida. É igual o batismo: o que crê será batizado, e o que não crê será condenado. Aí a gente dá ênfase na condenação, mas a ênfase não está na condenação, a ênfase está em não crer. Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Não é porque, gente, o pecado as separa de Deus. Não, porque basta elas apenas confessar. Quantos confessaram o seu pecado aqui, pediram perdão do Senhor e confessam todo dia? Porque tem que confessar todo dia, tá, crente? Tem que pedir perdão: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Mas é confessar e deixar. Ele nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. Isso é algo poderoso. Qual é o problema do inferno? Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas não creem em Deus. Elas não creem em Jesus, que foram justificadas. Elas não conseguem crer. E aí por isso elas vão para o inferno, porque elas rejeitam Jesus. Diga: misericórdia. Então o nosso desafio é o quê? Pregar para elas, para que elas creiam. Mas preste atenção, não é crer em Jesus de qualquer forma, não. Elas têm que crer de forma correta. Eu sei que alguns aqui têm uns parentes que estão envolvidos em denominações, igrejas que estão mais para a seita do que para a igreja evangélica, a igreja que é bíblica. Pastor, o que eu faço? Ore. E na oportunidade que você tiver, pregue a palavra. Isso fará toda a diferença. Quando que eu vou viver o sobrenatural? Em primeiro lugar, quando eu ouvir a Jesus. Em segundo lugar, quando eu crer naquele que está falando. Você precisa crer
no Senhor. A sua fé precisa ser real e não apenas teórica. Tem gente que enche a boca para dizer: eu sou de Jesus, mas o seu comportamento não condiz com a fé que tem. Isso é uma realidade. Aquele que crê, ele precisa mudar a sua prática. Eu louvo a Deus, irmãos, porque sabe o que eu tenho visto no nosso meio, nas nossas células? Pessoas mudando a sua maneira de agir, mudando o seu comportamento, abandonando o pé. E os que não abandonam, a gente fica no pé falando: ô irmão, e aí? Chegou a hora de mudar. Misericórdia. Mas também a gente vê aqueles que estão na sem vergonhice, desculpa a expressão. Só pede perdão, me perdoa. Aí apronta de novo: pastor, me perdoa. Tem que mudar de vida. O evangelho é mudança de vida. A terceira coisa que nós observamos aqui é o desafio que eles tiveram diante do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural, então desafie o Senhor. Então seja desafiado por Ele, aceite o desafio. Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, diz para mim ter contigo aí. Aí o Senhor disse: então vem, Pedro. Eu vou. Ele foi e pisou nas águas. Esse prédio aqui, quando a gente foi alugar, foi um desafio para nós. Foi um desafio para nós. Os valores na casa dos 8 mil. Como é que faz? Uma congregação de 40 membros. E a gente tinha acabado de assumir a igreja, alguns voltando para Minas, porque vieram de lá. Enfim, como é que faz? Nós pisamos nas águas, nós cremos. Por exemplo, agora nós estamos abrindo a videira em Aracruz. Aleluia! Irmão, nós não temos uma viva alma lá, não tem nada, não tem nada. Pastor, mas como é que envia o pastor? Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer um grande... Nós vamos ter uma linda igreja em Aracruz. E sabe o que é mais glorioso? Nós, aqui na capital, por ser a igreja onde o pastor supervisor está, nós estamos envolvidos diretamente nesse projeto. Por isso eu queria pedir de você que tem encargo pela obra de Deus se programar, porque em janeiro nós vamos fazer uma missão holidays. O que é a missão holidays? Nós vamos para Aracruz, vários carros, várias células. Nós vamos de manhã bem cedinho, vamos tomar café já lá. E nós vamos atacar um bairro. Pastor, o que é isso? Cruz Credo. Vamos. Nós vamos atacar, vamos bater de porta em porta. Deus vai nos dar as vidas. Deus vai nos dar os casais, as famílias, os jovens. Nós vamos bater de porta em porta. Aí sabe o que mais nós vamos fazer? Nós vamos para a praça da cidade. Aí nós vamos orar, vamos ficar todo mundo assim, igual doido enfileirado. Em speed de oração, pedindo de Deus palavra de conhecimento. Senhor, me dá uma palavra. Aí lá vem o Joãozinho passando, Deus manda tu dizer alguma coisa para ele, você vai lá e você entrega a mensagem para ele. E aí ele vai: meu Deus, o que é isso? Pois é, e nós vamos ter uma reunião hoje à noite, você precisa estar lá conosco. E a gente vai levar. Irmãos, vai ser algo poderoso. Quem se empolga com isso? Nós fazemos parte do nascimento dessa igreja. Então se programe, se organize. Pastor, eu quero ir. Fale com o seu líder de célula, deixa ele doido. Nós vamos, e tá, vamos arrumar van, nós vamos usar a Kombi da igreja, nós vamos, meu irmão, nós vamos mover céus e terras. Mas nós vamos ganhar pelo menos 20 vidas nessa missão holidays. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se programe para isso, amém? Se programe. Em janeiro, nós vamos estar divulgando o dia. Eu vou ter reunião com os líderes, vamos definir o dia. E nós vamos lá com o pastor Roger. Vamos fazer a coisa acontecer, irmãos. Deus vai mover e nós vamos ver Deus agir e nascer ali uma linda igreja para a glória do Senhor. E você vai fazer parte dessa obra. E vai se acostumando, porque isso vai ser mais comum do que você imagina, amém? E aproveita que aqui a cidade é perto, né? Porque nós vamos ter que fazer isso em cidades mais longe. Mas entenda que se eu quero viver o extraordinário, eu preciso desafiar o Senhor. Aí o Roger falou: pastor, eu quero ir para o estado. Irmão, escolhe a cidade.
pastor Aracruz, eu falei, tem ninguém lá, mas eu vou, então nós vamos juntos. Uns 3 supervisores me enquadraram lá na conferência. E aí, pastor John, você vai abrir igreja? Vai enviar o pastor? Não tem uma viva alma? Eu falei, eu fui para o Porto. Em Portugal não tinha uma viva alma lá. Nós começamos a igreja com o Marcelo. Deixamos 8 igrejas lá quando voltamos. Diga glória a Deus. Nós desafiamos o Senhor. E o Senhor nos desafia. Quem se sente desafiado aqui pelo Senhor? Amém? E ver nascer uma linda igreja ali. Pois é, o nosso Deus, irmãos, é um Deus de desafios. O Senhor gosta de desafios e nós vamos viver isso intencionalmente. Nós vamos viver grandes emoções. Amém? Vamos ver vidas sendo salvas, vidas sendo curadas. Vai ser algo poderoso. Nós não andamos com base no natural. Nós andamos com base no espiritual. Eu levo os pastores comigo para a conferência em Goiânia, eles ficam assim, ó, vislumbrados. Mas sabe qual é a nossa maior glória? É dizer para eles, nós começamos numa garagem, com 40 pessoas. Sabe quantas igrejas a Videira tem? Cadê aquele banner, Danilo? Põe aquele banner aqui de novo, por favor. Aquele banner, nós estamos com mais de 1000 igrejas, irmãos. 1100 e poucas igrejas. Mais de 350 mil membros, contando adultos, jovens e crianças. Eu posso ouvir um glória a Deus? É magnífico. Por favor, depois entra lá no Instagram do pastor. Os irmãos gostam de foto? Os irmãos se alegram com o mover de Deus? Por que a gente tira foto, a gente registra? Porque isso é testemunho para a glória do Senhor. Depois entra, eu convido a igreja a entrar no meu Instagram. Não tinha como postar também no da igreja, era muita coisa. Estão as fotos no meu Instagram, pequenos takes de vídeos que eu fiz da conferência. Entra lá, curte as fotos e comece a sonhar para você ir com o seu pastor no final de 2021. Amém? Mas voltando aqui, irmãos, Pedro foi desafiado também. Ele não somente desafiou o Senhor, mas ele foi desafiado pelo Senhor e ele aceitou o desafio. Alguém aceita o desafio aqui? Diga glória a Deus. Pastor, desafio de quê? De cumprir o propósito de Deus, de edificar a obra do Senhor, de se relacionar com os irmãos, de experimentar o sobrenatural. Isso é algo poderoso. Os discípulos, irmãos, eles ficaram com medo, mas Pedro foi ousado. Pedro creu. Eu quero concluir a minha palavra dizendo para a equipe de louvor, pode subir, por favor. Eu quero concluir a minha palavra dizendo para os irmãos crerem. Crerem, sabe qual é a chave para viver o sobrenatural de Deus? É crer. É crer. Se você crer, você vai experimentar das maravilhas do Senhor. Você vai desfrutar do extraordinário, do sobrenatural do nosso Deus. Nós estamos aí no mês da virada. Diga mês da virada. Quem quer viver uma virada mesmo, levanta a mão. Faz melhor, fica de pé no seu lugar. Nós vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor. Enquanto isso, os servos podem se preparar aqui na frente para distribuírem os elementos. Eu quero dizer para você, diga, na realidade, repita após mim, diga, sempre terá diante de mim os relacionamentos, as responsabilidades e os desafios. Mais forte, diga, hoje eu decido crer que diante de Deus eu viverei uma vida extraordinária. Terei problemas, mas verei a oportunidade de que, como Pedro viu, de andar sobre as águas. Diga, hoje eu recebo a oportunidade de viver uma virada. Diga, dezembro será um mês de virada na minha vida, na minha família,
diga na minha célula, na minha igreja, em nome de Jesus.